Então, gente, vamos voltar ao nosso trabalho? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de ciências. E já fizemos na primeira aula, já falamos, né, já fizemos o reforço sobre a estabilidade dos gases nobres e as ligações químicas, né, os 3 tipos de ligações químicas. Agora nós continuamos falando sobre substâncias simples e compostas, né, sobre estados físicos da matéria. Então vamos lá. Em nosso livro, nós vamos encontrar da página 139 à página 143. Gente, entender o que é uma substância simples e o que é uma substância composta é até bem simples, né? Bem fácil, bem fácil. Então, a gente percebe aí que substância simples, quando ela é formada pela união de átomos do mesmo elemento químico, como o exemplo foi dado aí do oxigênio. No oxigênio você só vai encontrar átomo de oxigênio, que é o ar que nós respiramos, né? Já o caso do gás carbônico, ele não é simples, é uma substância composta, porque ele é formado por oxigênio, não é? Olha aí. Ele é formado por oxigênio e por carbono. Então, são 2 elementos diferentes, né? São átomos diferentes. Então, por isso, o gás carbônico vai ser uma substância composta, certo? As substâncias iônicas formam substâncias compostas, pois são formadas por íons diferentes, né? E íons são os átomos, né? Então, são átomos diferentes, então vão ser sempre substâncias compostas. Como é o caso do cloreto de sódio, que tem íons de sódio e de cloro. Olha aí na imagem, os exemplos aí do gás oxigênio, que é uma substância simples, você vai encontrar o quê? Os 2 átomos de oxigênio, juntinhos aí, só oxigênio. Já o gás carbônico, você vai encontrar os 2 átomos de oxigênio, mas também vai ter aqui um diferente no meio, vai ser de outro elemento, do carbono. Então, por isso é substância composta. Tá fácil de entender isso aí, não está? Toda vez que tiver, né, a substância formada por átomos diferentes, ela vai ser uma substância composta. E quando ela estiver formada por átomos iguais, né, por átomo do mesmo elemento, ela vai ser uma substância simples, tá certo? Entendido até aí, né? Para saber mais, a grafite e o diamante. A gente sempre fala o grafite, não é? A grafite e o diamante. A grafite e o diamante são substâncias simples, feitas do mesmo material, o elemento químico carbono. Essas 2 substâncias aí, elas vêm do mesmo elemento que é o carbono, né? Suas propriedades, entretanto, são muito diferentes. A grafite é macia e solta camadas facilmente quando a esfregamos contra uma superfície. Gente, sabe essa ponta do nosso lápis, né, que a gente usa, esse lápis de madeira aí? Ele é formado de grafite, né, o que a gente usa para riscar. E ele não é macio? Quer dizer, ela não é macia, né? A grafite é macia. Quando a gente usa o apontador aí, facilmente corta, não é? Ou seja, com a lâmina, com um estilete, facilmente dá para cortar a grafite. Que é diferente do diamante. O diamante é o mineral mais duro que conhecemos. Então, a lapiseira não vai cortar não, o diamante, viu? Mas os 2 vêm do mesmo elemento químico, que é o carbono. E são exemplos de substâncias simples. O diamante é formado por uma rede tridimensional de átomos de carbono, todos fortemente ligados aos átomos próximos. Por essa razão, é difícil riscar o diamante. Ele também tem grande capacidade de riscar outros materiais. Então, ao contrário, em vez de você conseguir riscar o diamante é quem risca, certo? Porque ele é bem resistente. Já a grafite, ela é formada por várias camadas de átomos de carbono bem unidos. Porém, a união entre as camadas é muito fraca. Tanto que o lápis solta camadas muito finas de grafite quando esfregamos no papel. Vocês já observaram? Como ele vai soltando um pozinho, né? Como se fosse esfarelando, né? Quando a gente risca no papel.
A grafite pode ser transformada em diamante se for submetida a altas pressões e temperaturas. No entanto, o diamante sintético assim formado não tem uma estrutura tão perfeita quanto a do diamante natural. Então, olha aí, esses dois materiais, né, essas duas substâncias, vêm do mesmo elemento químico, que é o carbono, mas são formadas em situações diferentes, né, em pressões e temperaturas diferentes. Ao mesmo tempo que ele produz uma tão simples, tão solta, tão frágil, né, fácil de cortar, fácil de quebrar, né, a grafite, enquanto o diamante é tão resistente, né? É tão resistente que risca as outras substâncias, de tão duro que ele é, certo? Vamos continuar. Aí nós também falamos dos estados físicos da matéria, que vocês lembram, né? Sólido, líquido e gasoso. São os estados que a gente mais ouve. Mas, lembrando que existe, olha aí do ladinho do nosso livro, outros tipos de estado da matéria, como o plasma, são estudados em níveis mais avançados da física. Vocês ouvirão falar sobre isso, né? Vocês verão falar no ensino médio, vocês vão ter mais contato com essa coisa. Inclusive, quem já teve a oportunidade de ir até o planetário em Aracaju, né, lá na Casa de Ciências, eles mostram, né, um objeto lá com esse estado, que é o plasma. Parece uma luz, algo assim bem interessante. É difícil de se explicar, mas consegue ver. Quem já teve a oportunidade de visitar e ter passado por essa sala, né, deve ter visto lá. Mas vamos voltar aqui aos estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. No ambiente, né, a gente pode encontrar exemplos, né, dos três estados aí facilmente. Observando essa imagem, a gente sabe que tem aqui água no estado líquido, no estado sólido, aqui congelada, e também no estado gasoso ela vai estar presente no ar, embora a gente não consiga enxergar. Não é isso? Vamos lá. Vamos pensar como é que esses átomos se comportam em cada um desses estados. Olha só. Agora vamos procurar relacionar as características que enxergamos às características de átomos e moléculas dos sólidos, líquidos e gasosos. Como explicar os fatos acima utilizando os modelos submicroscópicos de átomos e moléculas? Vamos lá. Como é que os átomos se comportam no estado sólido? As partículas, em geral, estão próximas umas das outras porque existe uma grande força de atração entre elas. Um exemplo aqui no metal. Olha os átomos, como eles ficam. Isso no estado sólido. Elas apenas vibram em uma posição fixa. Isso explica porque os sólidos não mudam de forma com facilidade, como acontece com líquidos e gases, né? Então, digamos assim, você vai lá colocar... vamos dar o exemplo da água, né? Para ver se fica mais simples. Você encheu a caixinha de gelo, né? Fez os cubos de gelo. Aí você pode pegar, tirar da caixinha, despejar aquele gelo num copo. Aí aquele gelo vai tomar a forma do copo? Não é? Porque você vai observar que vai ter vários espaços vazios no copo, porque o gelo vai sair quadradinho, vai estar no mesmo formato da caixa onde ele estava, lá no congelador. Se você colocar no copo, ele não vai aderir à forma do copo, ele vai continuar quadrado. Se você colocar em outro recipiente que seja qualquer, ele vai continuar sempre quadradinho, porque ele está no estado sólido e aquele formato é o dele. Então, os átomos apenas vibram em uma posição fixa e eles não mudam de forma com facilidade. Continuando. No estado líquido, as partículas se movimentam mais livremente quando comparadas ao estado sólido, podendo deslizar umas sobre as outras. Então, agora, no estado líquido, a gente já pode pegar, se colocar a água num copo, ela vai pegar, né, ela vai aderir à forma do copo. Não quero num copo não, vou botar numa garrafa. Fica na garrafa. Aí outro recipiente quadrado, ela fica. Num prato, que é bem mais largo, ela vai aderir ao formato do recipiente, certo? Então, por quê? Porque as partículas, elas se movimentam livremente e podem deslizar uma sobre a outra. Então, é bem diferente do estado sólido. Essa fluidez permite aos líquidos assumir formatos variados. E no estado gasoso, gente? Essas partículas se movimentam mais livres ainda,
ficando mais distante uma das outras do que as partículas de um sólido ou de um líquido. Por isso, um gás não tem forma e volumes definidos. Ao ser comprimido e expandido, isto é, seu volume pode variar com o aumento ou a diminuição da pressão sobre ele. Então, olha aí, lembra lá daquela atividade que a gente faz na seringa, né? A seringa está cheia de ar. A gente puxa o êmbolo, ela está cheia de ar. Aí, se a gente fechar lá na frente, é o lugar onde colocar a agulha, a gente fecha e aperta. Então, ela vai até determinada altura. Depois não consegue mais. A gente consegue comprimir o ar. Quando a gente solta o êmbolo de novo, ele expande, né? Então o êmbolo volta, ele como se aumentasse, né, a quantidade do ar. São propriedades do ar, no caso, né? Então observe como é que ficam as partículas de gás, todas bem soltinhas. Aí quando faz a compressão, elas ficam mais próximas, né? Vamos seguir. O calor e as mudanças de estado. Vocês sabem que o calor é fundamental para que a matéria mude de estado, né? Seja para congelar, ou para se tornar líquida, ou para ir para o estado gasoso. O calor sempre está presente. Vamos lembrar do ciclo da água na natureza, né? Da energia do sol. Sem a energia do sol, vai conseguir evaporar água? Não, né? Vamos lá, olha. Você viu que o fornecimento de energia na forma de calor pode provocar mudança no estado físico da matéria. Sabe também que a mudança de estado sólido para o líquido é chamada fusão e o fenômeno inverso é chamada solidificação. Então, fusão é quando derrete, solidificação é quando endurece. A passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização e pode acontecer por ebulição, digamos que você colocou água no fogo para ferver, né? Aí ela começa a vaporizar através da ebulição. Por evaporação. E o fenômeno inverso é a condensação ou liquefação. Então, vimos várias passagens aí, mudanças de estado da matéria. Aí vamos ver o que acontece com as partículas de uma substância durante as mudanças de estado físico. Vocês lembram como elas ficam? Juntinhas, aí já separa um pouquinho, no gasoso separa ainda mais. Veja a diferença entre a organização das partículas no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Olha aqui o sólido, aí conforme vai para a direita, aumenta a temperatura, né? Então, vamos pensar na água congelada. Aquecendo, aí ela vai derretendo, vai para o estado líquido. Se continuar aquecendo, ela vai para o estado gasoso, porque ela vai evaporar. Então, agora vamos ver o que ocorre com a água durante as mudanças do estado físico. Ao contrário do que ocorre com a maioria dos materiais, a água aumenta de volume na mudança do líquido para o sólido. Observe que no gelo as moléculas de água estão organizadas e fortemente atraídas umas às outras. Isso acontece por causa de interações intermoleculares entre as moléculas de água. Então, o que acontece quando colocamos água, gelo a 0 graus Celsius em temperatura ambiente? Você sabe que 0 graus é a temperatura na qual começa a ocorrer a fusão do gelo, né? Ele começa a derreter. Então, acompanha a série de mudanças, tá bom? A energia na forma de calor transferida do ambiente para o gelo aumenta o grau de agitação, né, das moléculas e faz a água passar aos poucos para o estado líquido. Então, a energia entra no gelo. Ela é transferida do ambiente, né? O ambiente é quente, esse calor passa para o gelo e faz com que a agitação das moléculas, né, ela passe do estado líquido, do sólido para o líquido, aos poucos. Toda a energia na forma de calor é absorvida pelas partículas e somente quando todo o gelo estiver derretido, a temperatura do sistema vai começar a subir. Então, quanto mais quente, mais a temperatura aumenta, né, gente? Então, ou seja, a energia na forma de calor transferida do ambiente para a água vai aumentando, né? Aumenta a agitação das moléculas, fazendo com que a temperatura da água aumente. Ainda há interações entre as moléculas de água, mas elas já não ocupam posições fixas como no gelo. Lembram lá, né? No gelo elas estão ali juntinhas e elas apenas vibram, elas não conseguem se mover. Olha aqui, todas organizadas. Já no líquido, olha aí, já tem espaço, agora estão separadinhas, certo? Observe, gente, que fusão
sólido para o líquido, a passagem do sólido para o líquido. Solidificação é o inverso do líquido para o sólido. Então, enquanto elas estavam soltinhas, elas vão se juntar, se solidificando, certo? Aumenta o calor, recebe o calor e aqui perde calor. Na solidificação já vimos, né, o processo inverso. Vamos lá. No sexto ano, você aprendeu que a camada de ar que envolve a Terra exerce uma pressão sobre a superfície, que é a pressão atmosférica. Ao nível do mar, a pressão equivale a 1 atm, né, que é uma unidade de pressão. Quanto maior for a altitude, menor a pressão atmosférica. As moléculas do ar exercem uma pressão sobre a superfície da água líquida, chocando-se contra suas moléculas. Observe como ficam as moléculas. Aqui está no estado líquido, elas estão livres. Mas já quando estão no estado gasoso, né, já está vaporizando aí, olha como elas ficam mais distantes ainda. Então, imagine um pouco de água começando a ferver em uma panela aberta. Então, a ebulição acontece quando muitas moléculas de água se movimentam com energia cinética suficiente para superar a pressão atmosférica e escapar pela superfície do líquido, passando para o estado de vapor de forma violenta. A atração entre as moléculas da água diminui e elas passam a se mover de forma independente umas das outras, isso no estado gasoso. Gente, a manutenção do sistema de temperatura, da temperatura de um sistema durante a mudança de estado físico se aplica nos casos de fusão, solidificação, ebulição e condensação. Somente depois que a mudança do estado se completa é que a temperatura começa a aumentar ou a diminuir. E de acordo com o que estiver ocorrendo com o sistema, se está recebendo ou perdendo energia na forma de calor. Vocês lembram que é 0 grau, não é? Muito bem, vamos para a nossa atividade. Atividades 10, 12 e 13. Eita caramba! 10, 12, 13. Vamos lá. Eu fiz uma troca aqui, mas eu já vou corrigir. 10, 12 e 13. Gente, questão 10. Sabendo que o flúor tem 7 elétrons na última camada, não é? E o cálcio tem 2 elétrons. Responda, como é a fórmula do composto formado entre esses 2 elementos? Vamos lá. Como é a fórmula do composto formado entre esses 2 elementos? Aí vocês vão responder, flúor e cálcio, né? Qual seria a fórmula? Ca é o C maiúsculo com o A minúsculo do cálcio. F maiúsculo, que é do flúor, e 2. A letra B. Quantos elétrons existem na última camada dos 2 íons, depois que formarem um composto? Aí vocês vão responder também. Ambos ficam com 8 elétrons na última camada. A letra C. Qual é a valência de cada átomo? A valência do cálcio é 2 e a valência do flúor é 1. Aí a letra D. Qual é a carga elétrica de cada íon? O íon já é depois, né, que eles já fizeram a troca. A carga elétrica do íon de cálcio é de mais 2 e o do íon fluoreto é de menos 1, certo? Então, as outras questões, a 12 e a 13, vocês farão, tirarão dúvida com o seu professor, né? E enviarão para eles, tá certo? Então, nossa aula encerra aqui. Na próxima semana a gente está se reencontrando, né? Não será mais aula de reforço, né? Já vai ser de assunto novo, como sempre. Então, eu aguardo vocês até lá, tá bom? Então, tenham uma ótima semana. Tchau!